Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do nosso canal. Nesse momento nós estaremos falando sobre a capacidade de aprender. Porque hoje nós vivemos em um mundo que nós temos que desenvolver a capacidade de aprender. Porque essas informações passadas, a maneira que você aprendeu, hoje ela se torna obsoleta, porque com o aumento da tecnologia e com o desenvolvimento da sociedade, então as coisas elas vão se modificando a cada vez mais. E você tem que desenvolver a capacidade de aprendizado. Então, para que você possa estar aumentando a sua capacidade de aprendizado, você precisa entender alguns aspectos muito importantes que podem ser aplicados hoje na sua vida através da sua memória e o desenvolvimento da sua capacidade de aprender. E o mais importante numa capacidade de aprendizado é a leitura. Então, para que você possa desenvolver um autoconhecimento sobre a leitura, então eu vou estar passando para você nesse vídeo algumas dicas muito importantes que vão mudar a sua vida. Então fique comigo até o final desse vídeo e que você colocando isso em prática, a sua vida será totalmente diferenciada e você estará acima da média, você estará se sobressaindo dos demais, aumentando o seu poder de comunicação e aumentando a sua capacidade de aprendizado. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e que você possa estar interagindo, compartilhando, deixando aí o seu like e comentando e compartilhando no mínimo com 3 pessoas. Você que está nos acompanhando agora, não sei por onde você está nos assistindo nesse momento, não importa. O importante é que essas informações elas vão fazer uma grande diferença na sua vida, quando você for fazer uma apresentação, você for ministrar, você for fazer aí uma desenvoltura de um sermão ou de uma apresentação, é muito importante que você, ou então até mesmo quando você for fazer as suas atividades e até mesmo participar de algum concurso público e fazer as suas provas. Então você tem que aumentar a sua capacidade de aprendizado através da memória. Mas para que nós possamos entender um pouco sobre isso, nós temos que desenvolver o nosso poder cognitivo, porque as pessoas que têm essa capacidade de intuição, de percepção, essas se sobressaem diante dos problemas. E para que você possa desenvolver, ter essa desenvoltura, você precisa aprender algumas técnicas muito importantes e umas dicas que nós estaremos abordando a partir de agora. Por quê? A capacidade de aprendizado, ela acontece pela sua memória. Então, como que a sua memória ela aprende? Ela aprende através de movimentos. Porque quando você lê, você vai aprendendo através de movimentos, então você vai dando um estímulo para que a sua mente ela vá aprendendo cada vez mais. Qual que são esse tipo de aprendizado? Ou seja, se você está lendo, você está estudando, você pega um texto, então você tem que aumentar, ou seja, a sua memória ela gosta de movimento. Por exemplo, você que assiste aí, você que gosta de ir no cinema, ou no teatro, ou você que assiste sua televisão, então você vê que as cenas elas estão sempre se modificando, estão sempre movimentando, ou seja, o cineasta, aquele que fez todo esse trabalho, ele já programou como que ele vai conduzir a sua mente dentro do cenário da sua mente para que ele possa te mover para qualquer janela que ele quiser, acessando a sua memória, ou seja, a memória da ira, a memória da tristeza, a memória da alegria. Então ele vai caminhando nessas janelas através de cenas, de acontecimento que ele já programou para te conduzir e às vezes você nem percebe. É por isso que às vezes você assiste um filme, você sente medo, você sente raiva, você sente tristeza, você sente alegria. Então você se emociona porque uma pessoa ela te pega e ela te conduz dentro de um cenário, ou seja, ela está criando movimentos. Então, para que você possa aprender, então você tem que utilizar desses aspectos para que você crie movimento. Então você tem que aprender através da leitura. Quando você estiver lendo, você tem que aprender a criar esses movimentos e principalmente para memorizar as coisas ou o assunto estudado.
Vou dar aqui um exemplo para você. Porque quando você cria um movimento, você vai fazendo associações. É quando você queira memorizar algumas coisas. Por exemplo, eu falei no vídeo passado, uma forma técnica que eu uso para memorizar números telefônicos. Um exemplo, números. Então eu posso pegar 2 dígitos e eu uso uma das mãos e eu uso a outra. Então eu uso o meu próprio corpo para impregnar essas informações dos dígitos. Então, se o número telefônico ele tem 8 dígitos, então o que eu faço? Eu somo 2 com mais 2 e uso os meus próprios membros. Então, eu vou movimentando. Eu falo o nome do dígito, falo o nome do outro dígito, então movimento o meu corpo e eu já memorizo o número que eu quiser usando o meu próprio corpo. Então, movimentos é muito importante. Outro fator importante, outra dica importante é quando você tem que usar cores. Né? Quando você estuda, é muito bom você pegue, vou dar aqui um exemplo para você, você tem que usar uma caneta, você que dá aula, você tem que variar as cores. Por quê? O seu cérebro, ele funciona em duas partes. Né? Então, em duas partes. Então, quando você consegue associar o aprendizado nessas duas partes, a sua memória ela fica mais fixada o assunto que você estiver estudando, quando você estiver lendo, quando você estiver abordando um assunto. Então, isso vai gerar algo importante para a sua vida. Isso é muito importante. Ou seja, quando você estiver estudando, você tem que aprender, como eu já disse, usar cores, porque o seu cérebro ele trabalha com imagem. Então, quando você faz as suas pesquisas, já comprovaram que quando uma pessoa ela usa meios, ela usa cores para diferenciar uma coisa da outra, a sua memória ela aprende com mais facilidade a fixar um assunto. Então, isso é muito importante que você compreenda. Uma parte muito importante, a sua memória ela gosta de exagero. Então, quando você estiver, você pode estar fazendo exagero. Por exemplo, quando você queira memorizar alguma coisa, você imagina, como eu já falei, elas ficam andando, mas também você pode imaginar ela sendo grande, coisa exagerada. Por exemplo, quando você pega uma pessoa que você vê ela com um bolso, que ela tem alguns trocados, que ela puxa, às vezes ela tem um exemplo de uns 10 reais, mas está tudo trocado em nota de 2 e ela tem uma de 5. Então, quando você exagera, diz que aquela pessoa está cheia da grana, mas na verdade ela tem apenas alguns trocados. Mas porque eles estão trocados, você usa o exagero de linguagem para especificar alguma coisa, mas você pode usar o exagero para o seu aprendizado, ou seja, para memorizar, para você fazer associações para que a sua mente possa estar fixando, para que ela possa estar fixando. Ou exagero ou coisas pequenas, ou você pode estar usando como pisca. Por exemplo, quando você vai no trânsito, alguns que gostam de dirigir, todo mundo anda e sabe que no trânsito tem também ali aquelas cores, e as cores elas piscam, ou seja, o sinal verde, sinal vermelho, o amarelo, ou seja, o laranja. Então você identifica o que é que está fazendo, então a sua memória automaticamente ela consegue decifrar através de cores e também dos pisca, porque a cor ela vai modificando e você vai interpretando o que é que ela está querendo falar. Então você pode usar a cores e você pode usar os movimentos e você pode usar o exagero para a sua mente aprender algo muito importante. E também você pode usar o estilo mnemônico. Como que funciona o estilo mnemônico? Vou dar aqui um exemplo. Dos meses do ano. São 4 meses que são de 31 e um mês de 28 ou 29 e os demais meses são de 31. Os 4 meses são de 30. E um de 28 ou 29, vice-versa, mas os demais são de 31. Então, quais são esses meses? Esses meses são abril, junho, setembro e novembro. Então, esses meses eles são de 30, ou seja, de 31. Abril, junho, setembro e novembro, mês de 30. E os demais de 31 e o mês e um mês de 28. Então, isso é muito importante. Então, você já fez
um mnemônico, ou você pode estar utilizando mapas mentais. Mas uma dica que eu quero trazer para você, quando você estiver estudando, é certo que a sua mente, ela rumina o tempo todo. Você precisa entender uma coisa. Os 21 minutos antes de você dormir, eles são muito importantes no seu aprendizado. Ou seja, você tem todo o direito de assistir a sua série preferida, a sua Netflix, ou seja lá qual for a sua programação. E se você estiver estudando um assunto, você estiver lendo, estudando um assunto, você precisa entender uma coisa. Você tem todo o direito de fazer as suas atividades e o seu lazer. Mas tem que entender uma coisa. Os 21 minutos antes de você dormir, eles são muito importantes. Porque quando você está dormindo, o que vai ruminar na sua memória serão aqueles últimos minutos antes de você dormir. Ou seja, se você vai assistir uma televisão, se você está vendo uma programação, o que isso vai estar... É isso que estará ruminando na sua mente. É por isso que as pessoas têm pesadelos, elas têm aqueles sonhos esquisitos, porque a sua mente está ruminando aquilo que ela ouviu. Seja um assassinato, um roubo, droga, morte, sangue. Então, são aquilo que fica ruminando na sua mente. Então, você pode assistir a sua televisão, você pode ver a sua programação, mas antes de você dormir, você tem que pegar o seu resumo, você tem que novamente dar uma recapitulada naquilo que você está estudando. Então, quando você dá essa recapitulada, então, quando você estiver dormindo, nos seus últimos 15 minutos, ou seja, você pode ir novamente pegar os seus materiais de estudo e dar uma observada, e você pode dormir tranquilo, e que aquilo vai ficar ruminando na sua memória o tempo todo. As últimas informações que você obteve são essas que ficará na sua memória antes de você dormir. Então isso é muito importante. Os últimos 15 minutos, você pode ir lá fazer essa revisão antes de você dormir durante 15 minutos, você pode deitar, que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. E outro ponto importante na leitura, do aprendizado, você tem que elaborar contexto. Né? Elaborar contexto. É por isso que muitas pessoas dizem assim, a pessoa pegou um texto e criou um pretexto. Então, para que você possa aprender, você tem que criar um contexto, ou seja, um cenário. Né? De tudo que eu falei anteriormente, você tem que criar um cenário. Por exemplo, se você perde a chave do seu carro, então você vai começar a andar pela casa e você vai observar e você dá uma parada. E você vai começar a criar um cenário. Ou seja, você vai observar assim, eu passei por ali, eu passei por ali, eu passei por aqui. Então você vai criando alguns contextos para você chegar a fundo ao encontro da chave. Ou seja, você está criando contexto para chegar a uma finalidade. Então a sua memória ela aprende através de contexto, para que você possa estar aumentando a sua capacidade de aprendizado. Outro ponto importante é a respiração. Tem muitas pessoas que elas não sabem respirar. Às vezes eu faço esse teste com algumas pessoas e elas não conseguem fazer isso. Então a respiração ela é muito importante. Por quê? O seu cérebro ele precisa de oxigênio e de glicose. Então você precisa respirar. O seu cérebro ele precisa de oxigênio e precisa de glicose. Então uma técnica muito importante que você pode usar, você pode respirar durante 4 segundos e você pode soltar em 4. Então quando você faz esse tipo de respiração, você está oxigenando o seu cérebro e aumentando a glicose. Ou você, principalmente você quando estiver estudando, vou dar aqui um exemplo para você, que eu estava, nesse momento, doce, aqui é um doce. Então você pode comer, você pode estar aumentando a sua glicose, você que é um estudante, ou seja, que isso vai diminuir os estresses, você pratica a respiração e você aumenta um pouquinho do teu de glicose, porque isso vai trazer uma paz, uma tranquilidade para o seu cérebro,
para quando você, principalmente quando você estiver fazendo prova. Isso é muito importante, você tá no bolso aí um pedaço de chocolate, né? Uma coisa de doce que vai trazer, você vai ver a grande diferença que se faz. Você faz esse teste para você observar. Então isso é muito importante, a respiração para oxigenar o seu cérebro, aumentando o oxigênio e também a glicose. Então isso é muito importante que você observe. Então existem alguns caminhos para que você possa aumentar a sua capacidade de aprendizagem. Então eu quero aqui falar nesse momento especificamente sobre a leitura. Então observe bem, quando você aumentar a sua capacidade de aprendizado através da leitura, você tem que observar algo muito importante. Como que funciona a leitura? A maioria das pessoas, ela lê palavras por palavra. Quando eu estava observando, quando eu comecei a estudar, então eu tinha essa dificuldade. Eu ficava desenhando o que estava no quadro. E todo mundo terminava suas tarefas e eu ficava lá, desenhando o que estava escrito. Ou seja, eu não conseguia ler, eu não lia, eu apenas desenhava letra por letra que estava lá. Então, algumas pessoas têm... E quando eu comecei, então a professora, ela começou a nos ensinar e ela nos colocava em roda. Então, cada professor tem uma didática de ensino. Então, ela nos colocava em roda e ela não fazia prova escrita. As provas ela era oral. E quando eu observei aquela maneira que ela ensinava, eu me identifiquei. Eu comecei a ter resposta mais clara. Então, ela não escrevia no quadro. Ela sentava e começava a ditar os textos que nós tínhamos que escrever. Então, tudo ela fazia era ditado. Tanto as provas como as atividades, como os textos, tudo era oralmente que ela fazia. E eu me identifiquei e isso aumentou o meu aprendizado e a minha rapidez na escrita. Então isso é muito importante, que você tem que entender a leitura. Então a maioria das pessoas ela lê palavra por palavra, soletrando. Então quando você lê, isso é uma maneira que vai te impedir de aumentar a capacidade do aprendizado. Então, a capacidade do seu aprendizado, isso cria uma barreira quando você lê palavra por palavra. E outra coisa muito importante, talvez você está lendo uma criança, a pessoa lê em voz alta e alguns dizem assim, oh, por favor, faz silêncio, lê mais baixo. Então, quando isso acontece, você vai começar a subvocalizar. O que é? Você vai subvocalizar, ou seja, você vai começar a ler apenas com a garganta. Então, quando você lê com uma garganta, a sua garganta, ela tem a capacidade de ler 190 palavras por minuto. 190 palavras por minuto. Quando uma pessoa ela já é bem desenvolvida na arte da leitura, ela consegue ler 190 palavras por minuto com a garganta. Mas o seu cérebro ele tem a capacidade de ler 1000 palavras por minuto. Ele tem essa capacidade, essa velocidade. Mas quando você está apenas sobre a subvocalização, lendo com uma garganta, então você vê o retrocesso e a desenvoltura que é muito lenta quando você faz esse tipo de leitura. E a leitura através da regressão. Isso é muito importante, a regressão. Então, quando você aprende a ler com os olhos, então você vai desenvolver uma... Então, uma dica muito importante que eu quero trazer para você é que você comece a marcando com seus dedos, ou você pega uma régua e você vai marcando, você está lendo, você vai observando, você olha lá os textos e você vai olhando os textos. Uma coisa que desenvolveu muito o meu aprendizado a respeito da leitura visual, que alguns chamam também da leitura dinâmica, quando um filme acabava, um filme estava acabando, eu ficava lendo aqueles números que ficam subindo. Essa prática eu comecei a fazer ela quando assistia o Jornal Nacional. Jornal Nacional, quando acabava o jornal, aí eu ficava lendo aqueles nomes que sobem muito rápido. Então, é uma maneira que você pode observar para aumentar a sua leitura. Então, quando ficava subindo aquele nome, eu ficava lendo.
né? Ali a direção, imagem, roteiro, então tudo aparecia, o nome das pessoas que participavam, então eu lia aquilo ali. Então você tem que olhar, você vai tendo aquela maneira de leitura dinâmica, então você lê com mais rapidez. Então, através das suas... E uma dica importante é que você faça anotações. Você tem que anotar, não simplesmente algumas coisas, você tem que anotar uma ideia central. O que, que você quer aprender naquilo que você está estudando ou aquilo que estão te passando. Você tem que fazer essas anotações. Então você não vai anotar tudo, você vai anotar algumas ideias centrais que pode fazer uma grande diferença na sua vida. Então, quando você faz essas anotações de ideia, e é muito importante também que você aprenda a usar mapas mentais. Né? Você usa mapas mentais. E principalmente quando eu leio as escrituras sagradas, também eu gosto de estar fazendo esses mapas mentais. E também quando eu vou dar aula, eu gosto de estar usando quadro, cores diferentes, porque existe uma didática para que as pessoas podem aprender. Então eu vou estar deixando na descrição desse vídeo um link, no card desse vídeo e também embaixo um link de uma aula que é como você reter o assunto estudado 2 semanas depois. Você pode, então eu vou deixar no link essa aula. É um aulão, né, que eu gravei e ela é muito importante para você complementar com o que eu estou te passando a partir de agora. Então você tem que também pode fazer fichários. Você pode fazer um resumão daquilo que você estudou, você faz aquele fichário, né? E muito importante na leitura, a leitura ela tem que ser divertida, né? Tem que ser uma diversão, porque não tem como você aprender através do estresse. Você tem que estar calmo, você tem que fazer da leitura algo divertido. Então, quando você aplica isso sobre a sua vida, você vai ver que a capacidade de aumentar, a sua capacidade de aprendizado, ela vai aumentar e você irá se destacar dos demais. Então, espero ter te ajudado, que você possa voltar esse vídeo, assistir de novo, até isso ficar internalizado na sua mente, na sua memória, para que você possa se destacar aí no seu trabalho, na sua profissão, nos seus negócios, na sua comunicação, nos vocabulários, a forma de você aprender e a forma de você também passar esse conhecimento para as pessoas. Então, eu quero aqui estar desejando para você um forte abraço e até o próximo vídeo.